Elétrica com o engenheiro de controle e automação, Edmundo. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como inverter o sentido de rotação do motor DC, o motor de corrente contínua. O motor DC ou motor de corrente contínua é muito aplicado em diferentes segmentos de processos industriais, tais como indústria farmacêutica, de alimentos, de manufatura, transporte, indústria automobilística, e podemos encontrar em embarcações com motores elétricos. O motor DC ou motor de corrente contínua é muito usado na execução de diversas tarefas, realizando múltiplos movimentos. Por exemplo, na impressora, quando você vai imprimir um documento, geralmente nós escutamos alguns movimentos realizados dentro da impressora, inclusive aquele de ejetar a folha depois que ela é imprimida. Aqueles movimentos são realizados pelo motor de corrente contínua. No caixa eletrônico, quando você vai sacar alguma quantia, aquele compartimento que abre, que ejeta o dinheiro, ou quando você vai tirar um extrato bancário, aqueles movimentos realizados no caixa eletrônico são realizados pelo motor de corrente contínua. Veículos automotores, por exemplo, o limpador de para-brisa, quando você dá partida no motor, aqueles movimentos são realizados pelo motor de corrente contínua. A partida do motor é um motor de corrente contínua. Então observe que a aplicação do motor de corrente contínua praticamente está em todos os segmentos industriais, inclusive em veículos, em vários setores. Bem, o motor de corrente contínua precisa da tensão contínua. E tem três formas de a gente adquirir a tensão contínua. Pela bateria automotiva, essa é uma forma. Inclusive tem máquinas estacionárias que funcionam com baterias, né? Temos aqui inclusive a fonte de alimentação. Temos a fonte de alimentação aqui. Essa é uma fonte de alimentação. Observe que tem mais e menos, V mais e V menos. E também nós podemos, outra forma é a ponte retificadora. É uma outra forma de adquirir a tensão contínua. Ponte retificadora. Qual é a função da ponte retificadora? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A ponte retificadora é esta aqui. Tensão alternada em cima. Então ela entra tensão alternada e sai tensão contínua. Mas por si só, se eu quero uma tensão de 24 volts, por exemplo, eu vou precisar usar um transformador. Então, eu vou usar este transformador aqui. Este é um transformador de comando. Eu vou usar este transformador por quê? Eu não tenho uma tensão de 24 volts na indústria. Então eu preciso, geralmente eu tenho 110, 220, 380, 440. Então eu preciso abaixar esse nível de tensão para 24 volts, a alimentação do meu painel, a alimentação do meu equipamento. Então eu uso o transformador em conjunto com a ponte retificadora. Eu saio com 24 do transformador, entro na ponte retificadora e a ponte retificadora sai com 24 VDC. Então essas são as três formas de a gente adquirir a tensão contínua para funcionar o nosso painel, o nosso equipamento. E na tensão contínua existe dois polos, o polo positivo e o polo negativo. O motor de corrente contínua, o motor DC para funcionar, precisa dos dois polos, o polo positivo e o polo negativo. E como é que acontece a inversão do motor de corrente contínua? Vamos imaginar que nos terminais do motor tenha o polo, o terminal A e o terminal B. O terminal A está positivo, o B está negativo.
Para acontecer a inversão do sentido de rotação, eu vou ter que colocar o negativo no terminal A e o positivo no terminal B. Vou fazer uma inversão de polaridade. Complicou? Para facilitar, vamos para o exemplo aqui da bancada. Eu vou pegar esse motor, que é o motor de corrente contínua. Esse motor aqui é o motor de corrente contínua. Inclusive, esse motor de corrente contínua eu já usei aqui em nossas videoaulas. A tensão dele é 24 volts. Esse é o terminal dele, terminal do motor, terminal de saída do motor. Eu peguei esse fio e coloquei aqui nesses dois plugs, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse fio aqui. O painel já está ligado. Eu vou colocar o amarelo no positivo e o preto no negativo. Esse azul, na realidade, né, no negativo. Agora eu vou pegar esses terminais e vou colocar o azul no negativo, igual está ali no painel, e o vermelho no positivo. Observe que vai girar em um sentido. O motor está girando no sentido horário. Mas aí eu preciso inverter o sentido de rotação desse motor. É simples. Eu vou pegar o azul, que está com aqui o plugzinho preto, colocar no positivo, e o negativo eu vou colocar o vermelho, que é o amarelo aqui. Observe que ele girou no sentido inverso, no sentido anti-horário. Então é dessa forma que acontece a inversão do sentido de rotação de um motor de corrente contínua. Mas, geralmente, esse motor de corrente contínua está no campo. Este motor de corrente contínua está no campo. Então, você não vai chegar lá e fazer isso manualmente. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos usar a chave seletora de 3 posições, que é essa chave aqui, que vai ser usada na nossa videoaula prática para fazer a inversão do sentido de rotação do motor. Além dessa chave, eu vou usar 2 relés de interface. Vou usar 2 relés de interface em conjunto. Só existe esta forma? Não. Eu posso também montar aqui um desenho onde eu vou simplesmente usar só essa chave. Simplesmente esta chave. Mas aí eu preciso fazer uma configuração de ligação para fazer a inversão do motor usando simplesmente esta chave aqui. Mas hoje eu vou usar em conjunto. Por quê? Se eu usar só esta chave, é em um processo que eu quero fazer manual. Por exemplo, na embarcação, tem a hélice, na embarcação com o motor elétrico, é alimentado com a bateria, ou 12 ou 24 volts. Tem a hélice. Quando você quer mudar de direção o barco, você muda a direção da hélice, ou para a direita ou para a esquerda. E no controle, lá no painel de controle do barco, existe uma chave igual a esta aqui. Então, se você quer mudar para um sentido, você gira essa chave, quer mudar para outro sentido, gira esta chave aqui. Esta é uma forma manual. E este desenho que eu montei aqui na lousa, se você for automatizar essa inversão do sentido de rotação do motor de corrente contínua. Então, existe 2 formas, a manual e a automática. Bom, para a gente entender como vai funcionar a nossa videoaula, eu quero apresentar este protótipo aqui que eu desenvolvi justamente para a gente praticar várias videoaulas nesse protótipo aqui. Então, vamos para a lousa para a gente entender este circuito aqui. Eu vou começar de uma forma diferente, eu vou começar contando os componentes do circuito. A simbologia que estiver aqui na lousa tem que estar no físico, tem que estar aqui, ó, no meu painel. Então, vamos com o unipolar. Disjuntor unipolar está aqui. Fonte de alimentação. Aqui é a nossa fonte de alimentação. Borne fusível. O borne fusível está aqui, inclusive com a letra F, igual está aqui. Chave seletora de 3 posições, fixa, porque tem a retorno por mola também. São 3 posições fixas. Essa chave está aqui. Agora, 2 relés, RL1 e RL2. RL1 e RL2. E por fim o nosso motor. O nosso motor está aqui, ó.
ao nosso motor aqui, o motor de corrente contínua. Vamos entender como é que vai funcionar o circuito. Começando pela fonte de alimentação, eu tenho, para proteger a minha fonte de alimentação, né, eu tenho que proteger a entrada da fonte de alimentação e tenho que colocar proteção na saída também. Eu não quero parar o meu processo simplesmente porque eu dei um curto-circuito na fonte de alimentação e não tinha proteção. Eu tenho o disjuntor, entro com fase neutro, por quê? 110 VAC. Entro com fase neutro, input, que é a entrada, e saio com 24 VDC. Ó, VDC, tensão contínua. Olha a simbologia de tensão contínua aqui. Positivo e negativo. Entrei com fase e neutro, agora eu saio com positivo e negativo. O positivo passa pelo borne fusível. Eu tenho que proteger todo esse circuito aqui, tudo que estiver ligado nesse circuito aqui está sendo protegido por este fusível aqui. Passa pelo borne fusível e alimenta o meu potencial positivo. Potencial positivo e potencial negativo. Por que eu estou falando isso? Eu tenho aqui o nível de tensão nesse circuito. Tensão eu também posso chamar de DDP, que é diferença de potencial. Se não há diferença de potencial, não há tensão. Se não há diferença de potencial, este motor não vai funcionar. Qualquer máquina elétrica, para funcionar, tem que haver uma diferença. Independe se é tensão contínua ou tensão alternada. Na tensão alternada, tem que haver fase-fase ou fase neutro. Tensão contínua, positivo e negativo, para funcionar os equipamentos. Então, nesse circuito eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial. Potencial positivo e potencial, deixa eu colocar aqui, e potencial negativo. Então existe uma diferença de potencial. Agora, se eu tenho aqui negativo e aqui negativo, vai funcionar alguma coisa aqui no meu circuito? Não, porque eu não tenho uma diferença de potencial. Eu tenho equidade de potencial, eu tenho uma equipotencialização. Se tivesse o negativo aqui em cima, né? Negativo aqui em cima e aqui o negativo aqui embaixo. Mas não, eu tenho uma diferença de potencial. Potencial positivo e potencial negativo. Esse conceito tem que ser muito bem entendido para a gente entender a nossa videoaula de hoje. Saiu o positivo e o potencial negativo e logo, está logo aqui abaixo. Essa chave funciona da seguinte forma. A posição neutro, posição 1 e posição 2. Na posição neutro não tenho nada ligado. Observe, eu tenho dois contatos normalmente abertos. Em neutro aqui eu não tenho nada ligado. Se eu giro para 2, eu vou ligar um contato aberto. Se eu giro para o 1, vou ligar este outro contato aberto. Observe que ou liga um ou liga outro, mas não vai ligar ambos os contatos simultaneamente. É assim que funciona a chave seletora de 3 posições fixas. Se você não entendeu essa explicação sobre a chave seletora de 3 posições fixas, vai lá na playlist que tem uma videoaula explicando exclusivamente sobre o funcionamento desta chave. Girei a chave para 2, vamos imaginar, alimentei RL1. RL1 vai girar o motor em avançar. Giro para 2 para 1, né? Eu falei em 2 para 1, eu vou fechar esse contato. Esse contato vai armar, vai alimentar RL2. RL2 vai recuar o nosso dispositivo aqui. Bom, já entendemos essa parte, agora vamos para esta aqui. Esta é a mais, assim, tem que detalhar bastante para a gente entender como é que vai funcionar. Se eu liguei a chave liguei a chave para armar RL1 para avançar, o que é que vai acontecer aqui? Observe, eu entro com um positivo. Eu tenho um positivo no 14 e no 14. E tenho um negativo no 12. Observe que o 12 é um contato normalmente fechado. O 11 é comum. O 11 é comum para o 12 e o 11 é comum para o 14.
Observe, o 11 é comum para o 12 e para o 14. No motor eu tenho negativo e negativo. Vai funcionar o motor? Não. Por isso que o motor está parado. Ele está recebendo uma tensão negativa. São polos iguais, negativo e negativo. Vai funcionar o motor? Não, ó, negativo e negativo. O motor não vai funcionar. Se esse relé já está mandando negativo, esse também está mandando negativo. Observe que o 11 está fechado com o 12. Está mandando, ó, negativo para o motor. O que é que vai acontecer aqui? Quando eu ligo o RL1, aonde estava negativo, ele vai fechar desta forma. Vai abrir, vai tirar o negativo aqui e vai fechar para esse sentido, vai fechar o contato normalmente aberto. O que é que acontece agora? Eu mando o positivo. Aqui, o positivo, eu mando o positivo. Se eu tirei o negativo e agora eu mando o positivo, mando o positivo, eu mandei o positivo com o negativo, o motor vai funcionar em um sentido. Se eu retorno com a chave para a posição 0 e agora ligo este contato, eu vou alimentar RL2. RL2 está aqui. Observe que essa simbologia estão aqui. E representei aqui também a bobina de RL1, RL2. Então imagine que esse relé está aqui e esse relé está aqui. Quando eu ligo, quando esse contato fecha, quando eu giro a chave em qualquer um dos sentidos, esse relé arma a bobina dele e esse contato muda de estado. O fechado abre e o aberto fecha. Então, a tensão que estava desse lado, o contato que estava desse lado, o contato vai fazer assim. Então, a tensão vai circular nesse sentido aqui, ó. Então, o 12, o 14 vai mandar o positivo. Já tem o negativo desse outro lado, então o motor vai avançar. No sentido inverso, girei a chave no sentido inverso para recuar. Igual está aqui, ó. Avanço e recuo. Agora eu vou girar a chave para recuar. Nesse sentido aqui, ó. Vou girar a chave nesse sentido. Liguei a chave neste sentido, o que é que vai acontecer? Vai recuar. O contato vai mudar de estado. Esse aqui está no estado normal, do jeito que está aí. Aí agora, quando eu ligo a chave para recuo, armo o relé RL2, o contato muda de estado, ele estava fechado, ele agora vai abrir. Vai fechar aqui, ó. Abriu aqui, tirou o negativo e vai para este lado aqui, mandando agora o positivo. Mandando agora o positivo. Com o positivo desse lado e o negativo neste lado, agora o motor vai recuar. Vamos agora para a nossa videoaula prática. Esta foi a teórica, videoaula prática. Ficou alguma dúvida? Escreve lá nos comentários. Bom, vamos montar a nossa videoaula. Eu vou começar com a chave. Entra 3. 3 é positivo. Eu vou levar 3 aqui para o positivo. Do contato, 3 e 4. Observe, 3 e 4. 3 e 4, está aqui. O outro contato também, contato aberto, ó. Contato aberto, igual está no desenho. Positivo. A saída do primeiro contato, eu vou para A1. A bobina de A1. Este outro aqui, ó. Esse contato, eu vou para a bobina de... Este alimentou RL1, a bobina de RL1. Este outro aqui, este outro contato, foi para RL2. Igual está no desenho, não estou fazendo nada diferente do desenho. Eu preciso alimentar agora o A2 do RL1. A2 vai negativo, está aqui. A2 vai negativo, está aqui. Pronto. Já fizemos este trecho e este trecho também.
Agora vamos fazer a ligação do relé de interface, o RL1 e o RL2 com o motor. Bom, o 11 é comum, o 11 vai parar, ó, o 11 vai para o motor. Então eu vou colocar o 11 aqui. O outro 11 do terminal do motor, né? Eu vou colocar aqui. Então o 11 está nos terminais do motor. Correto. Agora vamos para o 12. O 12 vai entrar, 12 vai negativo. O 12 negativo. De RL1 vai negativo e o 12 de RL2 vai negativo. Perfeito. E o 14? 14 vai positivo. 14 vai positivo. E esse 14 aqui também vai positivo. 14 de RL1 vai positivo e de RL2 vai positivo. Então, já montamos nosso circuito. Agora vamos ligar. Eu vou ligar para avançar o nosso dispositivo. Vamos chamar de carrinho, né? Vou ligar para avançar. Vai avançar. Não se preocupe, eu não preciso estar lá desligando a chave porque ele vai parar. Quem vai parar é este sensor. Eu não vou revelar aqui que sensor é este, mas certamente é um assunto de uma nossa videoaula. Certamente da próxima videoaula, não sei. Ele vai parar automaticamente. Não está no nosso circuito porque não é o foco do nosso circuito falar sobre este sensor. Parou, agora nós vamos recuar. Vou colocar no centro, agora eu vou ligar para recuar e o nosso carrinho vai recuar. Este sensor para no avanço e este sensor vai parar no recuo. É um sensor indutivo, nós já estudamos aqui sobre como funciona o sensor indutivo. Observe, já estou integrando o sensor indutivo em nosso circuito. A ideia é esta, a cada tempo que passa, a cada videoaula, a gente usando o componente que já foi usado no circuito. E de repente eu crio um circuito usando um sensor indutivo do lado de cá e outro deste lado. Essa é a ideia, cada vez mais ir complicando, não é complicando, estendendo mais o nosso conhecimento. Ele vai parar automaticamente, acender o LED indicativo, né, do estado do sensor. Então é isso aí. Se você gostou da videoaula, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha, dá um like. Ficou alguma dúvida? Vai e escreve nos comentários. E aí, vamos evoluir? Te espero na próxima videoaula.